O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometerdes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança, tempo da graça de Deus para todos nós. E hoje Jesus, a sua própria palavra, nos convida a refletirmos sobre a nossa própria consciência. Pelo batismo, nós somos filhos de Deus. Pelo batismo, nós fomos santificados a viver uma vida nova, uma vida voltada totalmente para Deus e para os nossos irmãos. É esse convite que hoje a liturgia da palavra, a própria palavra de Deus, se apresenta a nós, a buscarmos, a procurarmos essa consciência. O que eu sou? O que Deus fez comigo no santo batismo? É essa consciência que devemos ter hoje, queridos, de sermos filhos de Deus, para aprendermos a sermos a sua imagem e semelhança. Não é fácil, queridos, encontrar esta verdade dentro de nós. É por isso que precisamos todo santo dia ouvir a palavra de Deus, meditá-la, até que seja descoberta esta verdade em nós. Somos filhos de Deus e devemos ter essa verdade tão pura dentro de nós que não precisamos muitas vezes nem pedir para Deus, mas deixar que Ele mesmo faça as coisas. Olhando um exemplo tão real e concreto no meio de nós, uma criança, por exemplo, pequena, ela tem aquela consciência ou instinto dos seus pais. Muitas vezes ela não pede, mas o pai já sabe o que dar para ela. O pai protege ela, o pai guarda ela, o pai acaricia, o pai ama. Mas a criança quase não pede nada.
mas ela tem aquele instinto, tem aquele sentimento de amor. É isso que Deus está falando para nós hoje, queridos. Devemos ter essa consciência de filhos e muitas vezes se entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele mesmo nos conduza. Deixar que Ele mesmo nos leve pelos seus caminhos. Porque os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens, não são os nossos caminhos que muitas vezes queremos caminhar. Outro dia eu vi uma frase postada, né? Eu quero, eu posso, eu sou capaz. É claro que devemos ter uma certa força, né, de vontade. Mas o sentido desta palavra, dessa frase, era que a pessoa colocava tudo sobre a sua responsabilidade. Eu quero, eu posso, eu sou capaz. Esses não são os caminhos de Deus, queridos. O caminho de Deus é quando nós colocamos a nossa vontade e fazemos a sua vontade. Porque a nossa vontade, queridos, é puro egoísmo. E esse ego não pode prevalecer em nós. A consciência de ser filhos e de reconhecer Deus como Pai. E Jesus nos mostra hoje como é maravilhoso e como é belo quando falarmos com nosso Pai, até mesmo se quisermos alguma coisa dele, porque ele já sabe das coisas, é fazer o pedido e deixar na sua mão. E não ficar martelando como muitas vezes ficamos, Senhor, eu quero, como se fosse um filho rebelde ou teimoso. Não, queridos. O nosso Pai sabe o que nós precisamos. E Ele nos dá. E nos dá tudo o que precisamos. E Ele nos dá até o próprio alimento para permanecermos firmes nessa consciência viva de filho de Deus. Rezar não significa muitas palavras, queridos, mas é ter essa consciência que o nosso Pai cuida de nós. É ter essa consciência que eu posso viver pela graça de Deus. Além de reconhecer a nossa própria condição de filhos, devemos olhar agora para o nosso próprio Pai. Olha como é maravilhoso, queridos, quando a pessoa se reconhece como filho e tem a consciência que deve se entregar na mão dele, nós olhamos para ele e dizemos: Pai, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita como tu queres. É essa consciência que Deus pede para nós hoje, queridos irmãos e irmãs. Procuremos obtê-la e tudo será caminhando numa suavidade, queridos. Tempo da quaresma é tempo desta conversão, queridos, de abandonarmos muito esse nosso ego, mas se voltar para Deus como filhos mesmo. Filhos que não precisam pedir muitas vezes, mas deixar que o próprio Pai o conduza, porque conhece os caminhos, sabe o que é bom para o filho.
e o filho aceita. Jesus, nosso Senhor, este belo exemplo para nós hoje. É um filho que se reconhece como filho e olha para o seu pai e se entrega na mão dele. Quaresma, tempo de conversão. Procuremos mudar esta consciência para nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus. A minha palavra não volta para mim enquanto não se realizar a minha vontade. E a vontade de Deus é essa, que tenhamos esta consciência de filhos e a consciência maior ainda, que Deus é o nosso Pai. Um Pai que ama, um Pai que alimenta na palavra e na Eucaristia. Um Pai que não deixa faltar nada para nós. Um Pai que até mesmo sacrifica-se pelos seus filhos. Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, nos lancemos hoje e escutemos a voz do Senhor. Eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Pai.